Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, pessoal, antes tarde do que nunca, estou aqui para falar das leituras que eu fiz em março. Então, gente, como eu já tinha comentado com vocês, na verdade eu comentei com o pessoal do Instagram, né? Se você não me segue, eu vou deixar o meu arroba aqui pra você ir lá me seguir se você quiser. Lá tem bastante coisa legal, gente, eu apareço bastante no stories, converso, enfim, apareço bastante por lá. Aqui nem tanto, então se vocês quiserem notícias mais diárias, vão lá no Instagram, tá, pessoal? Então, voltando aqui, né, gente, eu falei lá que no mês de março, eu não tinha conseguido ler muita coisa. Eu até achei que eu tinha lido menos, porque eu fui anotando, mas eu não fui contando, tipo, quantidade de livros que eu li e tal. Eu achei até que tinha sido menos, mas foi menos que os outros meses, deu uma decaída, né, gente? Então, eu falei que eu tinha lido menos e tudo mais pra vocês. Mas foram leituras muito boas, que eu tô muito ansiosa aqui pra contar pra vocês como é que foi. E eu espero que, se vocês não leram, que vocês se extinguem, então, pra ler, porque são leituras muito legais. E tem de tudo um pouco. Então, gente, vamos ver aqui qual foi a minha primeira leitura de março, então. A minha primeira leitura de março foi Sussurro, gente. Eu vou deixar a capa dele aqui pra vocês, porque assim, gente, esse mês de março foi uma coisa, assim, bem engraçada, porque eu li só livros digitais, só e-books. Então, eu vou mostrar todas as capas pra vocês, né, aqui, mas não tenho nenhum deles em físico. Esse Sussurro, gente, eu já comprei 2 livros da saga, né, porque, pra quem não sabe, é uma saga. Tem 4 livros, né, gente? Então, o 2 eu consegui, gente. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês que eu consegui ele. Eu tô muito feliz. Ele é muito bonito. Olha, gente. Esse aqui é o livro 2, tá? Que eu vou começar a ler no próximo mês, então. E não no mês de abril, no caso, no próximo, em maio, né? Eu vou começar a ler ele, mas então eu consegui ele, gente, super bonito. E o Sussurro, que é o primeiro, ainda não tenho, né? Mas enfim, gente, vou comprar toda essa saga, porque quando eu li Sussurro eu gostei muito, então eu resolvi que eu queria ter os físicos pra mim. Então, né, falando um pouquinho de Sussurro, gente. Sussurro, então, fala de anjos caídos, né, pessoal? Então, nós temos ali o Pet, né, que é um anjo caído. E também temos a Nora, que é uma das personagens, os 2 personagens principais. E eu gostei bastante, gente. Eu não sei se todo mundo já sabe, mas eu não tenho o costume de ficar lendo sinopse de livro, tá, gente? Tanto que, assim, eu tinha até pensado de largar a mão de colocar sinopse lá no Instagram, porque eu não curto, sabe, gente? Eu acho que hoje em dia o pessoal coloca sinopse e quebra muito, muito o clímax dos livros, sabe? Porque às vezes tu já sabe tudo que vai acontecer só pela sinopse, sabe? Então não tem aquela surpresa, aquela coisa toda, sabe? Então eu nunca leio sinopse. Não li de Sussurro e eu acho maravilhoso quando eu não leio sinopses, porque, tipo, tu tem uma visão totalmente diferente dos livros, né? Então, gente, esse livro foi assim, eu devorei ele, eu comecei, eu não conseguia mais parar de ler, eu li junto com a minha gêmea, né? Vou deixar o arroba dela aqui embaixo também, ela também tem Instagram. Ela tá tentando voltar, então, com o canal dela, então fiquem de olho lá no Instagram, que provavelmente quando ela voltar, ela vai comentar com vocês. E assim, gente, foi muito legal, porque assim, a gente é muito parecido, então a gente pirou juntas. Ela já leu toda, né, essa saga, e ela voltou a fazer essa releitura comigo, porque ela falava muito, enfim, eu falei, meu Deus, eu preciso ler então, e aí a gente combinou de ler juntas. E assim, gente, apesar da Nora e o Pet serem os personagens principais, eu também gostei muito da amiga da Nora, então a Ivy, né, gente, que ela é muito hilária, eu dei altas risadas com ela. E o livro, ele te leva, assim, para um mundo completamente fantasia, por esse termo de anjos e tudo mais. E, assim, você fica com um mistério por conta desse livro, né, gente? Porque, então, tem uma pessoa que começa a seguir a Nora. Começa a seguir, ela começa a se sentir espionada na própria casa e tudo mais. Começa a acontecer umas coisas bem, assim, como é que eu vou dizer? Bem surpresa, assim, pra ela, e ela fica se perguntando. E como o Pet, ele age com um jeito muito misterioso, e ele tá sempre fazendo piadinhas e tudo mais, ela acaba desconfiando dele, e a gente desconfia também, né? Mas tem vários personagens aí que deixam a gente super desconfiada. E assim, gente, o final desse livro tem um plot twist, assim, enorme, enorme mesmo. Eu fiquei, assim, de queixo caído quando eu descobri, porque no decorrer do livro tem várias pontas soltas e no final, assim, dá um super
uma super bomba, assim, pra gente, de informações. Então, assim, quando tu termina o primeiro livro, tu já quer correr pro segundo. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ler logo, assim, tão rápido o segundo, mas eu tô muito ansiosa pra ler. Então, não percam, né, os próximos vídeos aqui pra vocês saberem o que eu achei, se eu continuo gostando da série, se, né, alguma coisa me deixou assim meio grilada, não gostei muito, enfim. Algumas pessoas que já leram, inclusive a Bruna me falou que o segundo livro tem algumas coisas que eu vou ficar meio chateada, assim. Então, eu tô bem expectativa pra ver se eu realmente vou me chatear ou se eu vou continuar na mesma vibe do primeiro livro. Mas eu conto pra vocês. Lá no Instagram, gente, eu fiz uma resenha, então, escrita, né, sobre esse livro, tem bastante detalhes e tudo mais, mas pra quem gosta, assim, de fantasia, que gosta de mistério, que gosta daquele romance, cão e gato, aquela coisa toda, tem tudo isso nesse livro, então super peguem, porque assim, é muito bom. Já faz muito tempo que ele foi lançado, eu não sei porque eu ainda não tinha lido, já tinha ouvido falar, mas eu ainda não tinha lido, mas vale muito a pena mesmo, gente. Então se você ainda não leu, pega esse livro pra ler, porque super vale a pena. Vamos ver qual que foi a segunda leitura, então, gente. Foi Ano 1, da Nora Roberts, gente. Eu também vou deixar a capa aqui pra vocês, porque eu também li em formato digital, né? Como eu falei, todos os livros eu li em formato digital nesse mês. E assim, gente, pra quem não conhece, Ano 1, então é um livro da Nora Roberts, a minha autora do coração, gente, sério. Eu sempre fui maluca por ler livros, mas assim, na minha adolescência, eu comecei a comprar, então, os livros por conta de que o meu pai pegava os livros na firma dele, né? E a firma fechou essa biblioteca que tinha. Então, pra mim continuar lendo, eu tive que começar a comprar os meus próprios livros. Eu comecei com o Nicholas Sparks, né? O rei do drama, pra quem conhece, gente. Eu gosto muito dos livros dele, mas são super dramáticos. Então, assim, se você está na bad, não pegue o livro do Nicholas Sparks. Essa é a minha dica. E depois, gente, eu comecei a ler Nora Roberts, assim, por recomendação da minha tia, né? A Cris. E assim, gente, eu fiquei apaixonada, porque assim, a Nora, ela não escreve só romance, ela escreve um pouco de tudo, ela escreve romance, mistério, esse novo livro dela, que foi a primeira, eu acredito que foi o primeiro contato dela com distopia, que eu também não sabia o que era distopia, mas enfim, é o gênero que o livro se encaixa. E assim, então ela escreve um pouco sobre tudo, sobre magia, fantasia, mistério, sobre mortes, tipo, livros meio thrillers, assim, que falam, né? Então ela escreve um pouco de tudo e a escrita dela é muito instigante, tipo assim, ela te dá vários detalhes, ela é muito descritiva, mas assim, não é aquela descrição de personagens ou de locais que te cansam, tipo assim, não precisava ter falado isso, tipo, irrelevante, sabe? É assim, muito bom, e quando tu vê os livros dela, gente, pode ser uns calhamaços, porque eu tenho alguns livros dela que são enormes e tipo assim, tu devora. Só que assim, gente, esse livro foi... eu acredito que eu nunca tenha lido uma distopia, talvez li, é que eu não entendo muito esse negócio de distopia, essas coisas, esses gêneros mais... como é que eu vou dizer assim, mais modernos. Eu sou uma pessoa assim que, pra mim, gente, eu vou ser bem... Nossa, olha bem a pessoa, né? Mas eu vou ser bem sincera com vocês. Pra mim, existe romance, fantasia, terror, e era isso, entendeu? Tipo, suspense, policial, isso aí. E esse negócio de distopia, young adult, new adult, não sei o que lá que eles falam agora, eu fico assim, oi... Tipo, não sei dizer se eu li alguma coisa disso, porque eu não entendo. Mas enfim, me falaram que esse livro é de gênero distopia. E eu acredito que foi o primeiro que eu li. E assim, a Nora nunca tinha escrito nada disso. E eu achei o livro, assim, mais denso que eu já li dela. Porque, assim, foi um livro, assim, que no início ele foi um pouquinho cansativo, sabe? Mas depois ele foi pegando o pique, assim, e ficou bem empolgante, assim, bem legal. Pegou aquela ginga dela, assim, de sempre, sabe? É que é um livro bem diferente mesmo, né, gente? Porque, assim, começa a ter uma doença, né, nesse livro, que ela é contagiosa, né? E então, o que acontece? Algumas pessoas morrem, né? Algumas pessoas não resistem. Gente, na época que eu li esse livro, eu falei assim, gente do céu, parece que a Nora tava prevendo o coronavírus. Porque, tipo assim, quando tu começa a ler, gente, parece isso, sabe?
É muito louco. E aí, tipo, as pessoas começam a pegar. Só que o que acontece? Algumas pessoas que pegam, gente, elas começam a desvendar que elas têm poderes, entendeu? Elas começam a descobrir que, tipo, elas são fadas, elas são feiticeiras, não sei o quê. Tipo, desperta uma magia dentro delas. E outras, então, morrem. E morre muita gente, cara. E é, tipo assim, por contato que passa essa doença. Então, tipo assim... O primeiro cara que pega, que ele tá com uma família e uns amigos, tipo como é que eu vou dizer? Tipo numa casa de campo, sabe? Uma casa de férias, um negócio assim. Ele pega, gente, e ele começa a passar, só que ele não se liga, entendeu? Ele começa a passar mal, as pessoas acham que é alguma coisa que ele comeu, ou enfim, que ele tá mal por um resfriado, alguma coisa assim. E, tipo, ele começa a passar pra todo mundo. Tipo, todo mundo que tem contato com ele pega. Então, ele pega um avião pra ir pra casa. Então, todas as pessoas que ele teve contato no avião, no aeroporto, enfim, todas pegam. E é uma coisa que vai se multiplicando muito rápido. Morre muita gente, cara. Vocês não têm noção. Então, tipo, assim, telejornal, governo e tal, tenta tapar o sol com a peneira, sabe? Eles não contam direito o que tá acontecendo. Mas algumas pessoas têm essa informação, só que tem medo, entendeu? Então, aí a gente vai conhecer a Arlie, se eu não me engano, que é uma das personagens que ela é uma jornalista e que ela fica sabendo do número exato de pessoas, ela fica apavorada. E depois, num momento do livro, ela acaba, então, gente, jogando essa bomba, entendeu? Ela acaba contando pro pessoal e ela se manda de lá. Ela e a assistente dela, porque todo mundo vai cair matando nela, né? Porque ela não poderia fazer isso, contar a verdade pro pessoal, porque o pessoal fica todo eufórico, mais eufórico do que já tava, né, gente? Porque tava assim, tipo um ataque zumbi, porque daí as ruas estavam totalmente tomadas, o pessoal começava a roubar dos lugares, porque tinham medo de passar fome, enfim, tava aquela loucura, aquele caos. Só que tem muito mais aí, né, gente? Por exemplo, o ano 1 ali que diz, né, profecia e tal. Eu fiquei pensando, por que será que o nome do livro é ano 1, né, gente? Então, porque daí depois, ali na história vai contando, né, e tudo mais. E tem vários personagens, tipo, tem muitos personagens mesmo. Eu nem poderia falar sobre todos, porque tem vários personagens mesmo, né? Então, eu sei dizer que foi um livro bem denso e que é um livro bem complexo e cheio de coisas, assim, pessoas que têm poderes, pessoas que não têm poderes, humanos comuns e humanos com poderes que descobrem que não são bem humanos, assim. Então, assim, é uma luta contra o bem e o mal, gente. Tem muitas pessoas que você pensa que são boas e não são. Algumas pessoas da família que vão se voltar aí, vão parecer uma coisa, mas não são. Enfim, tem muito mistério, gente, tem muita magia, muita coisa maluca nesse livro, mas eu gostei bastante, me deixou bastante instigada para ler o segundo volume também, que já tem, né? Que eu ainda não comecei também, eu acredito que no próximo mês, né, no mês de maio, eu acho que eu vou começar a ler esse livro também. Só que eu tava tentando protelar um pouco, gente, por causa que, assim, o terceiro livro ainda não foi lançado. Então, eu não gosto muito desse negócio de começar a ler e depois ficar muito tempo para depois ler o outro, porque eu sou uma pessoa muito esquecida. Então, eu ainda não sei se eu vou esperar um pouquinho mais para ver quando lança esse terceiro livro ou se eu já vou começar a ler. Mas, enfim, o primeiro livro, assim, ele conta bastante sobre tudo que tá acontecendo. O pessoal começa a tentar, então, montar uma comunidade nova, porque o mundo inteiro, tipo, meio que tá acabando, assim. E eles tentam unir forças de tudo quanto é jeito, de pessoas que, né, sejam mais compreensivas, que podem ajudar em alguma coisa. Enfim, e é muito instigante. E no final, então, gente, a gente conhece uma das personagens que vai ser assim, como eu vou dizer, ela é a chave de tudo isso. De por que tudo isso tá acontecendo. Então, ela é a chave. E eu fiquei muito curiosa, fiquei pensando, meu Deus do céu, como assim? Tipo, ficou aquele fim assim, meu Deus, eu preciso saber demais, sabe? Porque aí a gente conhece essa nova personagem que ela é a chave de tudo que tá acontecendo, e daí você fica pensando, meu Deus, desde quando isso? Então isso já tava premeditado, não tava? Então é muito misterioso e é muito legal, gente. Então, gente, terceiro livro. Eu tento falar pouco, mas eu falo muito, né? O terceiro livro, então, que eu li, gente, foi Azul como Gelo, que foi um livro de parceria. Geralmente, pessoal, as parcerias eu faço vídeos, resenhas, né? Só que esse eu não fiz. Esse eu fiz uma resenha escrita. Ela tá lá no Instagram também, se vocês quiserem dar uma olhada.
Foi um livro muito muito legal, gente, sério. É um romance, então, um romance hot, com palavras sem medidas, tá, gente? Se vocês não gostam daquele hot que especifica e, tipo, dá os nomes que tem que ser, tipo, bem bruto, assim, digamos, vocês não vão gostar desse livro, porque, assim, não que o livro só se passe nessa parte hot, tá? Não, gente, nem pensar isso, tá? Ele não é um livro só hot, ele tem partes hots bem, assim, que eu fiquei um pouquinho envergonhada, assim. Eu leio hot, gente, mas eu tô acostumada com hot menos específico. Mas enfim, gente, eu gosto, tá? Não vou falar que eu não gosto, porque eu gosto, sim, eu leio livros assim, isso aqui. Quando é muito específico, assim, eu fico um pouco envergonhada, sabe? Mas enfim, é um livro muito legal e não passa só esse negócio de hot, porque só quando o livro é só hot, eu também já não gosto muito, sabe? Tem que ter uma história por trás, tem que ter todo aquele desenvolvimento que eu acho legal e que tem nesse livro, gente. Então aqui nós temos uma personagem, né, que ela tinha uma vida toda construída, a vida dela era perfeita. Ela tinha um emprego muito bom, tinha um noivo muito legal. E ela estava grávida, gente. Só que acontece muita coisa aí, né? A gente fica sabendo toda a história dela. No início não conta muito, mas depois a gente sabe. Ela tem uma história bem sofrida, gente. Eu, assim, fiquei arrepiada com a história dela até agora, pensando no livro, eu fico arrepiada, porque ela teve uma história, assim, ela passou por muita coisa muito difícil, então ela ficou um tempo, tipo, meio que se tratando em terapia e tudo mais pra passar por esse momento, sabe, gente? E aí, depois de... Ai, agora eu não vou lembrar certo quanto tempo passou, mas passou uns anos aí, e uma amiga dela convidou ela pra morar na casa dela. Tipo, mudar de área, sabe? Mudar, assim, tentar recomeçar a vida dela. E essa é uma amigona pra ela, então ela vai pra lá. Tentar recomeçar a vida dela e tudo mais. E chegando lá, gente, ela acerta um cara com um livro na cabeça. Sim, ela acerta. Só que o que ela não sabia é que aquele cara era dono da casa. Sim. Ele é o irmão, né, da amiga dela. E esse cara, ele tem uma filhinha, coisa mais fofa. Gente, eu fiquei contagiada. Impossível uma pessoa não ler aquele livro e não ficar querendo, tipo, morder aquela criança, tipo, pegar, assim, coisa mais fofa da vida, aquela criança, gente. Sério, eu adoro livros que tem criança, assim, eu acho muito fofo. Enfim, gente, daí começa toda aquela coisa, né? Eles têm uma atração repentina, assim, né? Ele já acha ela super linda, maravilhosa, e ela também acha ele super sexy e tudo mais. Mas ele tem um jeito, assim, muito bruto, sabe, gente? Ele não é muito meiguinho, assim, ele é muito direto, e ela, como ela passou por muita coisa, então isso incomoda ela um pouco e ela fica ali meio que na defensiva. Mas, né, as barreiras vão caindo aí, gente, a gente também descobre que ele também teve um passado bastante triste, ele passou por muita coisa difícil. Então, os dois vão se conhecendo, vão se ajudando com essas coisas do passado e vão vendo que eles juntos se ajudando e esquecendo todo esse passado, eles podem ter um futuro maravilhoso juntos. E, assim, é um livro muito contagiante e tem umas cenas hot bem wow. Eu já falei isso, né? Mas é bem wow, gente. Mas enfim, é maravilhoso. Eu fiquei contagiada. Eu li muito rápido esse livro. E vale super a pena. Eu amei. A história deles é linda. Linda, 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 linda. A escrita da autora, assim, é o primeiro livro da autora. E a escrita dela é muito fluida. Te inclui muito no livro, assim. E tu não vê passar, sabe? Então, eu já acho maravilhoso isso aí, né? Bom, vamos ser mais delongas, né, gente? Se vocês quiserem mais detalhado... Instagram, né? Então, gente, o quarto livro que eu li foi Libertino Apaixonado, da Suzane Enoch. Gente do céu, agora se prepare. Eu amo um romance de época, isso todo mundo sabe. Mas, gente, eu nunca tinha lido nada da Suzane. Esse, se eu não me engano, é o quarto livro, eu acho que eu leio dela. E essa mulher é sensacional. Cara, ela escreve de um jeito que, assim, tu devora o livro. Tipo, tu senta ali, tu não quer mais parar de ler. Sabe quando tu fica com raiva quando alguém te interrompe a leitura? É bem assim. Tipo, tu não quer mais largar. Ela escreve de um jeito maravilhoso. Maravilhoso. E essa história é tudo de bom, gente. Gente, eu sou um pouco esquecida. Então, provavelmente eu não vou lembrar dos nomes direito, tá? Mas assim, aqui nós temos uma governanta, nesse livro, Libertino Apaixonado. Nós temos uma governanta que ela perdeu os pais.
E o único parente que ela tinha meio que deserdou ela, não quis ajudar ela. Então ela teve que desde muito cedo, então, né, a gente se virar sozinha. E ela se virou muito bem sozinha. Ela é uma mulher muito inteligente, muito capaz. E só que como ela é uma mulher muito linda, gente, ela passa por alguns perrengues. Porque assim, quando tu começa a ler ali, diz que ela trabalhou para uma pessoa que difamou o nome dela e ela não tá conseguindo emprego. Então ela tenta fazer várias entrevistas e ninguém pega ela porque o nome dela tá manchado por causa dessa pessoa que falou mal dela. Só que, gente, coitada dessa mulher, porque ela não tem culpa, entendeu, do que aconteceu. Só que como é que ela vai provar isso? Ônibus no meu vídeo. Isso é normal, né, gente? Desculpa. Enfim. Então, gente, ela consegue, depois de muito tempo, ela consegue um emprego, então, com um conde que tem, assim, uma reputação nada muito amigável, né? Ele é um libertino, gente, ele é bem descarado, ele não tá nem aí pra mostrar isso pra ela. E ele contrata ela, então, gente, pra ser, como vou dizer, tipo uma tutora, não é bem tutora o nome, mas enfim, é pra ela ajudar a prima dele a se portar bem, a se vestir bem, pra ela conseguir um marido, porque ele não quer a prima e a mãe dela, a mãe dessa prima na casa dele. Então ele contrata essa mulher. E quando ele vê aquela mulher maravilhosa, ele contrata ela um pouco porque ele já começou meio que, tipo, ter uns pensamentos impuros com ela, né? Normal, né? Libertino, gente. E outra porque, como ela era muito bonita, tava bem vestida e tudo mais, ele pensou que ia resolver todos os problemas dele. Então ele ia ganhar duas vezes, né? Ele ia resolver o problema dele e ele ia tentar muito conseguir que ela fosse pra cama com ele, né? Porque os libertinos são assim. Ele é um ser desprezível, gente. Eu vou dizer pra vocês, eu fiquei com raiva dele no início, porque ele tratava as parentes assim como lixo. E ele, assim, ele era muito direto e grosseiro com ela. Tipo, ele só queria ela pra um fim. Enfim, né, gente? Mas a mulher ali, ela é assim, ó. Ela é porreta, gente. Eu gosto dessas mulheres assim. Eu não gosto daquelas mocinhas, tipo, muito... Eu gosto dessas mocinhas assim, que sabe que elas dão na cara dos caras. Eles pensam que eles são inteligentes, mas elas são mais, entendeu? E elas dão um show neles, gente. Então essa não é diferente, ela é muito inteligente, ela já corta os naipes do cara ali e já coloca ele no lugar dele. Claro, gente, que ela também sofre pra fazer isso, porque o cara é muito lindo, né? E ela já fica toda assim, né, admirada com ele, mas ela não quer, tipo, que o nome dela fique mais sujo e ela também não quer passar por, como é que eu vou dizer, uma casualidade apenas. Só que aí acontece muita coisa, né, gente? Eles começam a conviver bastante e tudo mais, e vocês sabem qual que é a história, né? É, tipo, bem clichê esses romances de época, mas são tão gostosos de ler, gente. Eu adoro. E, tipo assim, pode ser clichê que a gente saiba que o mocinho vai ficar com a mocinha, enfim, mas toda a história que desenrola, aquela tensão entre eles, a história de um e de outro, os passados que eles vão descobrindo aos tempos, aos poucos, assim, e tal, e o modo como um personagem sempre evolui nesse livro me deixa muito feliz e eu gosto muito. Então, nesse livro também a gente vai ter a evolução, né, do nosso conde ali, se eu não me engano é conde. A gente vai ter a evolução dele, ele era um homem terrível, e assim, a gente vai descobrir alguns motivos por ele ser desse jeito, que nada justifica, mas enfim, e ele vai melhorar muito, então, gente, a gente vai ter aí um exemplo de homem, quase. E a gente vai ficar muito encantado com a mocinha. Assim, gente, eu fiquei encantada com ele também, porque eu tenho fraco por libertinos, assim, né, nos livros. Mas eu sempre fico muito apaixonada pelas mocinhas ultimamente, gente. Eu fico muito mais apaixonada pelas mocinhas do que pelos mocinhos, porque as mocinhas ultimamente, dos livros que eu tô lendo de época, elas são maravilhosas, eu tô amando, assim. Elas são assim, cara, que incríveis que elas são. Muito inteligentes, muito cheias de si, sabe? Querem botar seu ponto de vista, querem ser respeitadas. Elas ensinam muito mais do que elas imaginariam que elas iriam ensinar. Então é muito, muito, muito legal. E a escrita da Suzane é muito gostosa. Se você gosta de ler romances de época e você ainda não conhece a Suzane, por favor, leia o livro dela. Você não vai se arrepender, sério. Eu tô amando, gente. E se você não leu romances de época, eu recomendo começar por ela, porque ela, sim, tem uma escrita bem divertida e tudo mais, as mocinhas dela são bem pra frente,
Então, eu acho que você talvez se identifique, talvez você goste. Ou não, né? Mas isso daí é gostos, né, gente? Vamos para o próximo. Gente, o próximo é a temporada de Olivia. Também foi um livro em parceria que eu li. Também é um romance de época muito legal e que, assim, foi bem diferente do que eu fui surpreendida, porque foi diferente dos outros romances que eu estava acostumada a ler. Aqui a gente tem, então, dois amigos, né? A Olivia e o outro mocinho, que eu também não lembro o nome. Vocês veem que as mocinhas estão tirando a minha concentração dos mocinhos, porque elas são muito legais e eu tô lembrando só do nome delas. Mas enfim, gente, eles são muito amigos e eles, quando crianças, eles brincam e tudo mais, eles têm uma afinidade muito boa. Só que o pai do mocinho morre, e então ele tem que começar a arcar com todas as responsabilidades do pai dele. Ele acaba se mudando dali, então eles ficam muito tempo sem se ver. E eles acabam voltando por conta de um falecimento de um dos empregados, se eu não me engano. E a mãe do mocinho fala que eles precisam levar a Olivia por uma temporada, né, em Londres. Então, eles embarcam todos juntos para Londres e aí eles têm esse reencontro, ela e o mocinho. Só que, gente, eles não têm quase nada, tipo, de encontros, assim, de conversas e tudo mais. Eu fiquei, gente, como assim? Tipo, com certeza eles vão ficar juntos, mas por que não tá tendo interação entre eles? Eu fiquei muito, sabe, fiquei matutando aquilo ali. E aí, entra outro mocinho na história. E aí eu fiquei mais confusa ainda. Eu fiquei, gente, como assim? Como assim? Mas, tipo, isso que foi o melhor da história, sabe, gente? Porque, então, o mocinho ali que é amigo dela desde a infância, ele é muito, muito fofo, gente. Sério. Eu sempre gosto do Libertino, mas eu tenho que dar um ênfase aqui pra esse menino, porque ele é muito fofo, muito educado, muito maravilhoso e tudo mais. Só que a mocinha, né, pra variar, ela deu uma asinha aí para um libertino, né? E aí vai acontecer muito drama, gente, muita coisa triste, mas teremos um final feliz, eu digo isso pra vocês. Então, gente, depois de tanto drama, de tanta coisa que essa mocinha vai passar e de tudo que ela vai ver que a sociedade não perdoa, né, gente? Ela vai ter aí uma história muito fofinha, muito legal, vamos ter um final de aquecer o coração, como dizem. E foi um livro muito bacana, gente. Eu nunca tinha tido contato com a escrita da autora, mas foi bem legal também. Ela tem um jeito bem bacana de escrever e um jeito bem diferente de colocar as coisas na história, o que eu achei bem legal. Que geralmente, gente, os romances de época, não que me incomode, mas sempre tem meio que um padrão, né? Então esse daí saiu um pouco do padrão e eu achei muito legal, porque assim, gente, eu tive uma surpresa, né, com toda a história. E, pra mim não me alongar muito aqui, se vocês quiserem saber mais detalhes, vão lá no meu Insta, então. Então, né, gente, nesse mês de março eu só tive 5 leituras, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu dei só uma explanada aqui, então se vocês quiserem saber mais detalhes, como eu já disse em todo o vídeo, vão lá no Instagram, @aqui embaixo, gente. Vão lá dar uma olhadinha em todos os detalhes, tudo que eu achei sobre as obras. Eu só tenho uma coisa a dizer, todas valeram muito a pena, eu gostei de todas, e tem bastante gêneros diferentes, então tem para todos os gostos. Tem fantasia, tem romance, tem distopia, e eu acho que era isso, né? Isso aí. Então a gente tem para todos os gostos, eu espero que vocês, se vocês leram algum, comentem comigo para mim saber o que vocês acharam dos livros. Se vocês não leram, deem uma chance, sério, gente, vale muito a pena. E, assim, é bom dar uma variada, gente. Eu, assim, tô conseguindo variar bastante ultimamente. Apesar de, nos gêneros, eu estar indo um pouco devagar pra variar. Mas os autores eu tô variando bastante e vale muito a pena. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei dar, assim, os pontos mais altos e tentei ser o mais breve possível. Espero que vocês tenham gostado. E até o mês que vem, gente, que já vou falar pra vocês que tem vários livros que eu consegui ler e todos muito maravilhosos. Eu não vejo a hora de meio que contar pra vocês. Então é isso aí, gente. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.